Bom dia a todos. Esse é o terceiro caderno de atividades, tá bom? Eu sou a professora Alana e essas atividades que eu vou estar explicando aqui agora são atividades do sexto ano, tá bom? De língua portuguesa. Os conteúdos desse terceiro caderno é o gênero textual, poema e a classe gramatical adjetivo, tá bom? Então vamos aqui para as atividades. Uma observação antes de eu continuar explicando o vídeo. Essas atividades, elas devem ser copiadas e respondidas no caderno de língua portuguesa, o mesmo que vocês utilizam na escola, tá bom? A primeira coisa que vocês vão fazer vai ser a leitura do poema de Arnaldo Antunes, que está na página 140 do livro. Vocês vão responder as questões de 1 a 6. O poema que vocês irão ler é esse daqui, tá bom? Que está na página 140. Poema A Expressão do Eu. É apenas esse pequeno poema. Vocês vão ver que ele está escrito de uma forma diferente, porque o poema, ele possibilita isso, tá bom? Então, o que está escrito aí? As coisas são invisíveis como o ar se você não para reparar. Quem escreveu foi esse senhor bem aqui, ó, Arnaldo Antunes, tá? Esse é o poema dele. O que vocês vão fazer após ler esse poema? Responder as questões que estão abaixo, tá bom? Eu não vou filmar aqui porque nas minhas tem as respostas, tá bom? Mas eu vou explicar uma por uma para vocês. Então, eu vou estar explicando aqui agora as questões da página 140, desvendando o texto, que é justamente sobre esse poema que nós acabamos de ler, tá? Do poeta Arnaldo Antunes. Desvendando o texto. São 6 questões para você responder. Primeiro, na letra A, né? O poema ele faz uma comparação entre as coisas e o ar. Embora o ar esteja em nossa volta, não prestamos atenção nele. Que característica do ar é responsável por isso? Então, nós sabemos que o ar existe, né? Nós podemos perceber que ele existe, mas por que nós não prestamos atenção? Né? Embora quando você esteja andando na rua, você consegue perceber a existência do ar, mas você não consegue visualizar o ar. Essa resposta é muito fácil, né? Bem pequena. Então, coloque aí a sua resposta. Que característica é essa que o ar tem que nós não conseguimos prestar atenção nele? A letra B. Cite uma prova de que o ar existe. Nós sabemos que o ar existe, né? Mas nós não conseguimos detectá-lo. Então, você vai citar apenas uma prova de que o ar existe. Na letra C. Segundo poema, quando as coisas ficam parecidas com o ar. Na letra A e na letra B, você colocou algumas coisas referentes ao ar, né? Sobre o ar. Mas segundo o poema, em que circunstâncias as coisas ao nosso redor elas ficam parecidas com o ar? Vamos ler novamente o poema. As coisas são invisíveis como o ar. Já estou dando uma resposta para vocês aí. Se você não para reparar. Em muitas situações que nós estamos no decorrer da nossa vida, a gente, ainda mais no nosso dia a dia, né, com essa correria, às vezes a pessoa trabalha, tem tanta coisa para estudar, que a gente não se dá conta do que tem ao nosso redor. Mesmo que a gente possa tocar ou visualizar as coisas, às vezes essas coisas se tornam invisíveis para a gente, certo? Então, na letra C, de acordo com o poema, quando é que essas coisas elas se parecem com o ar? Número 2. Olhe em sua volta neste momento para descobrir uma coisa que passou despercebida até agora. Letra A. O que você viu? E a letra B. O que foi necessário para que você passasse a ver essa coisa? Como eu falei na letra C da número 1, existem coisas ao nosso redor que, embora estejam ali todos os dias, mas você não repara. Pode ser uma árvore muito bonita que você não percebe ela no caminho para a escola. Mas agora é o momento de você reparar essas coisas que você não via antes, porque é isso que a poesia faz.
Por que essas questões? Às vezes elas parecem um pouco bobas, né? Mas por que essas questões estão aqui? É justamente para você desenvolver esse espírito de poeta em você, porque é justamente isso que a poesia faz, ela expressa as coisas, principalmente aquelas que são menos notadas, certo? O poeta, ele tem essa característica, ele descreve coisas ao redor dele, coisas que... A questão 3 da página 140 diz assim: você acha que o termo coisas no poema se refere apenas a objetos? Explica a sua resposta. O autor, poeta Arnaldo Antunes, ele escreveu o poema, né, se referindo a coisas. Mas será que essas coisas que ele escreveu são apenas objetos? Nós podemos usar palavras coisas para se referir ao que mais, além de objetos. É isso que você vai colocar na questão 3. A 4. Quais são os sentidos da palavra para no penúltimo verso? Então, lá no penúltimo verso tem a escrita igual da palavra para. Porém, você vai perceber, lendo o poema, que o significado delas duas são diferentes. Tá? Então, você vai colocar que diferenças são essas. A 5. A última palavra do poema é o verbo reparar. Que palavras ou expressões têm sentido semelhante ao dela? Então, quais outras palavras você pode dizer que tem um sentido que é sinônimo da palavra reparar? A letra B. Por que o poeta decidiu usar a palavra reparar e não uma de sentido parecido? Então, dentro do poema, o autor ele usou palavras parecidas, né, para dar um sentido de sons semelhantes. Então, isso está querendo dizer o quê? Por que ele usou reparar e não usou uma outra palavra? A questão 6. O poema em estudo ele não tem título. Em sua opinião, essa ausência prejudica a compreensão do texto e por quê? Será que por não ter título fica difícil de entender o poema? Você acha que sim e não? E por quê? A próxima atividade está na página 141, que na verdade é um texto, um pequeno texto que você vai ler, que é da observação para a teoria. Nesse texto vai estar dizendo o que é o poema. Então, em poucas palavras, se for para definir o que é o poema ele é um texto diferente dos outros textos. Em seu formato, a sua forma de escrever e também nos seus sentidos, nos seus significados. Mas por que, professora, isso? Se você for fazer a comparação entre um texto jornalístico, por exemplo, e um poema, você vai ver que eles são bem diferentes. Primeiro porque o texto de jornal, ele tem que se basear completamente na realidade. O compromisso dele é informar, né, manter a objetividade, ser bem claro. A poesia não, a poesia é uma arte, né? E como ela faz parte da arte e da literatura, é permitido que as pessoas que escrevem, os poetas, eles possam imaginar várias coisas, né? Fantasiar e passar isso para a escrita. Como vocês perceberam lá na página 140, o poema do Arnaldo Antunes é bem pequeno e o formato que ele escreve foi um formato diferente, certo? Então, o poema, ele permite que você o escreva de uma forma diferenciada. Existem algumas questões que nós podemos perceber dentro do poema que são as rimas, que são aquelas palavras que têm os sons semelhantes no final, como a palavra amor e pavor, são palavras que dentro do poema vão rimar uma com a outra. Outra coisa que é importante definir dentro do poema, que são os versos. Então, cada linha do poema nós chamamos de verso. Num texto comum é chamado de frase, mas no poema nós chamamos de verso. E o conjunto dos versos nós chamamos de estrofe, tá bom? Nas próximas atividades a gente vai ver um poema do Carlos Drummond de Andrade, que eu vou estar explicando o poema com os versos e as estrofes. No item 2, você pode ver que nós temos um link do YouTube. Você clica nesse link que vai direcionar você para um vídeo no YouTube que tem um professor explicando um pouco mais sobre o poema e a poesia. Na página 143 aqui do livro do 6º ano de língua portuguesa, você vai perceber que nós temos um poema que tem como título Amor em Viagem. Quem escreveu esse poema foi o poeta Carlos Drummond de Andrade. E aqui nós podemos perceber aquele esquema que eu falei para vocês no vídeo anterior, né? De versos e estrofes. Cada linha dessa daí nós chamamos de verso. E o conjunto dos versos nós chamamos de
estrofes. Em seguida, nós vamos ver a explicação das atividades que tem da letra A até a letra I. E é o item 3, que você vai ter que ler o poema de Carlos Drummond de Andrade, da página 143, Amor em Viagem. O poema é esse daqui, pessoal, tá na página 143, tá? É do autor Carlos Drummond de Andrade. Vocês vão perceber que esse texto, por ser um poema, ele se difere de outros tipos de texto, certo? Como, por exemplo, um texto jornalístico que ele é feito em parágrafos. Aqui nós não temos parágrafos, nós temos estrofes, certo? Cada parte dessa daí, olha, é uma estrofe, tá bom? E cada linha dessa é um verso. Então, nós temos aí 4 estrofes que são compostas de 4 versos em cada estrofe, tá bom? Então, cada linha dessa daqui do poema, cada linha dessa vai ser classificado como verso e o conjunto de versos se forma uma estrofe, tá bom? Logo após você ler esse poema, vocês vão responder as questões que estão embaixo, da letra A até a letra I. Lembrando que é necessário ler o texto mais de uma vez, tá bom? Para poder compreender e fazer a interpretação dele. Vou pedir que você pegue o seu livro mais uma vez, na página 143, para a gente poder fazer as questões da letra A até a letra I, certo? A letra A está dizendo assim: que sentimento o eu lírico expressa no poema? Primeira coisa que nós temos que saber, pessoal, o que é o eu lírico, certo? Algumas pessoas têm dúvida nisso, mas para entender o poema, nós temos que saber o que é o eu lírico. Então, o poeta, né, é o mesmo que o escritor. Quem escreve é o escritor, certo? Que vai ser o poeta. Mas a voz do poema, que não é a mesma do escritor, nós chamamos de eu lírico, certo? É como se fosse um personagem que está distante, observando o que está acontecendo na história, certo? Então, na letra A, está perguntando qual o sentimento que é expressado pelo eu lírico. Você vai escrever que sentimentos são esses. Na letra B, o que provoca esse sentimento, na sua opinião? Na letra C, dentro do poema, tem alguns meios de transportes que são citados. Quantos meios de transporte são? E quais são eles? A letra D, o que o eu lírico quis dizer com a expressão peixe de prata? Na última estrofe do poema, nós vamos ver essa citação. E o que o eu lírico quis dizer com essa expressão? A letra E, quantos versos tem o poema? Eu expliquei no vídeo anterior o que é um verso e o que é uma estrofe. Então, cada linha do poema, nós temos um verso e o conjunto de versos nós chamamos de estrofe, tá bom? A F, em quantas estrofes esses versos estão organizados? Vocês vão contar aí quantas estrofes tem e vão colocar na letra F, tá bom? Na letra A, dando continuidade à explicação das atividades da página 143, nós paramos na letra G, que diz o seguinte: que critério foi usado para separar as estrofes? Ou seja, ao final de cada estrofe, o escritor ele escreveu alguns assuntos, né? Então você vai ter que verificar quais são esses assuntos que finaliza cada estrofe para passar de um para outro. Então você vai perceber que assuntos são esses e você vai escrever no seu caderno. H. Observe as palavras que formam o final dos versos. Copie as duplas que terminam com sons semelhantes. Essas duplas que terminam com sons semelhantes é o que nós chamamos de rima. As rimas elas são encontradas em praticamente todos os poemas. Existem aqueles poemas, é claro, que não tem rima, mas em sua maioria os poemas eles são constituídos de rimas. Então você vai lá no poema da página 143, que está acima das questões que nós estamos explicando agora, Amor em Viagem, e você vai verificar as duplas de palavras que têm sons semelhantes no final. Na primeira estrofe, por exemplo, nós temos a palavra cansado, que está no primeiro verso, e a palavra atrasado, que está no terceiro verso. Então, essas duas palavras, elas formam uma dupla. Por quê? Porque elas combinam, né? O som delas, no final da palavra, eles se combinam. Então, isso é a chamada rima. Então, quais são os outros exemplos de duplas de palavras que têm sons semelhantes até o final do poema? Você vai identificar e vai copiar essas duplas de palavras, ok?
A última questão é a letra I. Você percebeu que há um padrão nessa repetição de sons? Como poderia descrevê-lo? Então, você vai colocar aí aonde se encontram esses pares de rimas. Por exemplo, na atividade anterior da letra H, eu disse que a palavra cansado e atrasado, elas rimam, mas elas se encontram aonde? Em qual verso? A palavra cansado está no primeiro verso e a atrasado está no terceiro verso. Vocês irão fazer isso identificando qual a localização das outras duplas de palavras, tá? Das outras semelhanças de som, dessa repetição, ok?